Tá, coisa de gravação, né? Bom, sejam bem-vindos, né? Que alguém chegou aí depois. Espero que tenham aproveitado pelo menos um pouquinho dessa meditação, né? É muito importante a gente começar a nossa semana fazendo, né, uns 20 minutos de meditação, de chinês, né, de calma mental, tá bom? E sempre preparando a gente não só, né, para o dia de hoje, mas para toda a semana, porque também cria um hábito, né? Então, nós estamos num domingo atípico das atividades do KPG, devido à viagem do Lama Sonan. Parece que ele volta essa semana, mas não foi confirmado ainda, pelo menos para mim, da data certa do retorno dele. Então, nós vamos ter uma atividade um pouquinho diferente, mas muito interessante para vocês, né? Primeiro, eu gostaria de compartilhar com vocês, quem não viu, mas já foi divulgado no grupo do KPG, a publicação dos 2 volumes do ensinamento do Kalu Rinpoche precedente. No dia 16 de novembro, né, de 2024, ou seja, há um ano e meio atrás, o Lama Trilê me pediu para que eu iniciasse a tradução, né, colocar na nossa amada língua portuguesa os ensinamentos do Kalu Rinpoche precedente. E foi muito trabalho, gente. Tanto ele fazendo a curadoria todos dos textos, né, que são textos que não estavam em português, quanto a minha parte aqui de colocar isso tudo na língua nossa, né, a língua nossa materna, que a gente entende. Porque essa é uma das aspirações de Niguma, né, para que o Dharma estivesse na língua das pessoas, né? E foi muito trabalho, né, muita renúncia, né, muitas horas ali no computador trabalhando e sozinha, mas enfim, esse projeto chegou então ao final e depois, né, a Lama Trilê fez toda a paginação, colocação das imagens, imagens coloridas como ele gosta, né, que são sempre muito preciosas, e essa publicação está pronta. E em breve será disponibilizada para vocês, né? Será vendida, né? Porque tem um preço de impressão, encadernação e tudo mais, pelo KPG, né? Enfim, pelas pessoas que agora estão com a obra, né? Os centros de Dharma, todos diretamente ligados ao Lama Trilê, receberam uma cópia, né, desses 2 volumes, são 700 páginas, com esses ensinamentos. Então, muito em breve, vocês terão acesso a todo esse material maravilhoso, assim, né? Então, e é como se fosse realmente um manual lá do Gampopo, né? O Ornamento da Preciosa Liberação. Tem tudo, gente, assim, abrange, né, uma visão completa do Santo Dharma, desde, eu achei até interessante, os ventos, né, os lungos que movimentam os bebês dentro do útero, preparando eles para nascer. Vai de uma riqueza de informação assim incrível, né? E chegando, claro, até o Mahamudra. Então, né, uma oferenda minha e do Lama Trilê para todas as sangas, né, todas as pessoas interessadas nos ensinamentos do Kalu Rinpoche precedentes, né? Então, para que vocês não fiquem sem atividade, né, do dia de hoje, né, encerrando já esse assunto aí da publicação, que em breve vocês terão, nesses domingos de ausência do Lama Sonan, eu propus no domingo passado uma meditação analítica, né, que é uma meditação analítica, é você pensar durante todo o tempo da tua meditação num tema específico. E aí isso pode ser feito tanto da maneira formal, né? Você sentado na postura de meditação, você vai escolher um tema e vai meditar sobre ele, né? Vendo os diversos aspectos, ou você pode meditar conforme você vai vivendo, né? Vendo os sinais da impermanência, vendo os sinais, né, dos sofrimentos do samsara, etc., né? Essa é uma forma bem adequada de meditar também, porque o Dharma ele só faz sentido se a gente aplicar no nosso cotidiano.
O Dharma não é uma coleção de palavras bonitas, uma bolha no qual a gente entra e fica cheio de coisa colorida, né? Tudo muito bonito, belas palavras de uma Índia de 2.500 anos atrás e tudo mais. Não é isso que se trata o ensinamento do Buda. O ensinamento do Buda vai nos trazer para a mais dura das realidades, né? Como é dito, né, no ensinamento clássico, que uma pessoa comum sente o sofrimento como um cílio, né, um cílio de olho na palma da mão. Mas o Bodhisattva sente o sofrimento como uma trave dentro do olho. Imagine, é bem diferente, né? Então, assim, quando a gente vai progredindo da nossa prática, a gente vai ver as coisas tais como elas são. Não se trata de uma ilha da fantasia, não se trata de um mundo de ilusão. É exatamente o contrário. A gente vai ver o sofrimento como ele realmente é, né? É dor, é sofrimento, né? Tem vários tipos de sofrimento, mas não vamos entrar em detalhe aqui. Mas o que eu proponho hoje para vocês é fazer uma meditação analítica de um tema, né, que está com todo mundo fresquinho aí na mente, no nosso coração, que é a Copa do Mundo, que é o jogo do Brasil. E aí vocês vão olhar o jogo sob diversos aspectos, usando as preliminares comuns. Ah, mas como é isso? Gente, é assim que a gente progride na via do Dharma. Então, por exemplo, a gente vai ver, eu não vi o jogo, eu estava em retiro, cheguei bem tarde em casa, o jogo já tinha bem acabado quando eu cheguei, mas hoje de manhã eu já vi as notícias, tem gente satisfeita, tem gente que não está tão satisfeita assim, mas pensem nos diversos aspectos. Primeiro, né, a preciosa existência humana, de vocês reflitam se valeu a pena passar os 100 minutos de jogo, de bola rolando, porque teve, né, acréscimo, se valeu a pena, né? O que você progrediu na tua vida espiritual, porque finalmente é isso que conta, se valeu a pena. Não é para ninguém ficar, pois é, filho. Não, gente, olha com o olho bem cru mesmo, né? Assim, olha, valeu a pena ficar isso, sabe? Que eu ganhei com isso? Eu estava com a minha família, aproveitamos um tempo junto. Então foi bom, entendeu? Mas o que mais tinha em volta, né? Outra coisa, né? Eu estou dando aqui citando exemplos, mas vocês podem, né, estender isso aí conforme o interesse de vocês. A impermanência. Cadê o jogo? Aquele jogo lá. Acabou? Não tem mais nada. Aquele time, né, que se formou lá, né, os dois times que foram jogar, entendeu? Não tem mais. Cadê aquelas pessoas que estavam ali reunidas? Se separaram já, né? Estão à disposição dos seus respectivos técnicos para eventualmente formar o próximo time. Mas aquilo lá acabou. Não tem mais. Então, como é que a gente leva a nossa vida, né? Você pode levar, né, para uma reflexão mais extensa de como é que a gente, entendeu? Coloca numa determinada coisa como se aquilo ali fosse eterno. Não tem, né? Eu tive a honra, né, de comemorar a Copa de 70, né? Meus pais gostam muito de futebol e a gente foi para a rua, né, lá para o Rio de Janeiro, comemorar, né? Eu sou carioca, a Copa de 70, né? Provavelmente muitos de vocês não eram nem nascidos. Mas cadê aquela alegria toda? Eu me lembro, né? Uma coisa maravilhosa, assim, né? Eu não era assim tão criancinha, mas eu me lembro de uma festa, acabou, gente, não tem mais nada. Então, mesmo aquela pequena alegria de ontem que alguns tiveram, né? Ficaram é, confortados com o resultado, acabou, não tem mais. E vocês podem meditar sobre o karma. O karma, né? Todo mundo, o karma, né? O bicho-papão. Não, o karma não é o bicho-papão, gente. Karma são as escolhas que a gente faz com o nosso corpo, palavra e mente.
Então, quando o técnico lá escolheu um determinado time, ele disse não para um outro time que poderia ser formado. E a história é feita de fatos, não é de ser, né? Porque fica aquele, se tivesse escalado, não sei o quê. Se tivesse, não, quê. Não, não tem se nenhum na história, não tem se. A história é o que aconteceu, a escolha e o resultado que deu. Aí você pode pensar, quem gosta de futebol, pensar nos times lá do passado. Deu certo? Não deu certo? Funcionou? Não funcionou? E não é para ficar julgando esse ou aquele jogador, um tal, não é isso, né? Mas para ver assim que a vida é feita de escolhas. E não adianta ficar pensando, né, na escolha que não foi feita, né? Tá bom, não escolheu o jogador tal. Sim, mas não é, ele não estava jogando, não tem sim nenhum, né? É o fato ali, aquele time ali, pronto, é o que vão fazer. Vai ter substituição, tal, não sei o quê, mas enfim, aquele time ali. Então, isso é a visão do karma. É o que você escolheu com corpo, palavra e mente vai dar um resultado X. Não é outro resultado. É aquele resultado que vai acontecer. Mas o que acontece com nós, seres humaninhos? Que temos um probleminha nessa mente. A gente acha que fazendo uma coisa vai ter um determinado resultado. E não é assim que a brincadeira funciona. Se você fizer A, você vai ter o resultado de A. Não vai ter resultado de B, de C. Não. É aquele resultado ali. Claro que tem as causas e condições funcionando. E aí, nesse mesmo tema, jogo de futebol, a gente pode pensar nos sofrimentos do samsara. A gente acha lá, né, que estão lá no mundo dos deuses e mais não sei o quê, né, sei lá, um jogador, né, não vou citar aqui o nome, mas a gente acha que a vida dele é uma maravilha. E não é, gente. É um ser humano. E tem lá os sofrimentos, tal, o joelho estourado, tal, não sei o quê, estourado. E joga mesmo assim, porque, enfim, é o serviço dele. Não tem felicidade. Porque, gente, não tem nessa vida de rede social. Isso é fake news, né? A vida, né, é bem mais difícil do que a gente imagina, né, para todos nós, né? Todos nós temos, né, o sofrimento. É inerente da nossa existência humana, né? Nascimento, velhice, doença e morte, né? Estar junto do que não gosta, estar separado do que gosta. Então, é essa natureza. Então, pensa, né? E não é assim, que bom, né? Eu não gosto daquele jogador, tomara que ele continue machucado e tal, não sei o quê. Não, gente, é um ser humano. Um ser humano igualzinho a você. Né? E aí pensar lá no outro que foi preterido, né? Não foi escolhido também, tá triste, né? Porque queria jogar a Copa do Mundo. Às vezes o cara até é bom, mas não convocaram o Pedro. Entendeu? Não convocaram o rapaz. Então, a gente pensar, né, sobre um tema, mas olhar com as diversas reflexões, né, que o Santo Dharma nos oferece. Tá bom? Então, eu espero que vocês façam realmente essa meditação. Nós já fizemos aqui um pouquinho dessa analítica, mas que vocês se apliquem aí. Seria bom fazer da forma formal mesmo, né? Porque como esse assunto mexe muito com a nossa emoção, a gente que é brasileiro, né? É, às vezes a gente vai se deixar levar pelas emoções, então é bom que se faça da forma formal. E aí vocês podem aproveitar, a maioria de vocês não trabalha hoje, então aproveita, fica aí uns 20 minutos meditando sobre o tema, tá bom? Então vamos lá para a nossa meditação de Tchenenzi, né? A meditação de Tchenenzi é um Tchenenzi, né? Quem é Tchenenzi? Tchenenzi sou eu, sou você,
somos todos nós, né? Quando nós compreendemos e exercemos a nossa compaixão, né? Tirenzi não é um santo que tem lá em algum lugar, né? Aqui, nesse momento da meditação, nós imaginamos a imagem de Tirenzi, né? Que é o que a gente quer desenvolver em nós, né? Um ser humano compassível, tendo respeito por todos os seres, os 8 bilhões que coabitam agora no planeta Terra com a gente, todos, sem exceção, tá, gente? E todos os que viveram no passado, que são mais uns outros tantos e tantos bilhões e bilhões que já botaram seus pezinhos aqui nesse planeta Terra, tá bom? Então, mais uma vez, lembrando da nossa postura, porque ela é muito importante que a gente respire tranquilamente, né? Esteja com as costas na posição correta, né? Que a gente tenha essa postura sem tensão em todo o nosso corpo e na nossa mente, tá bom? Então, nós começamos sempre com a nossa tomada de refúgio, a geração da Bodhicitta. Quem não tiver o texto, gente, pode só simplesmente acompanhar a leitura aqui e a meditação, tá certo? No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante de minha prática da generosidade e das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício dos seres. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante de minha prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício dos seres. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante de minha prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício dos seres. Sobre a minha cabeça e a de todos os seres que preenchem o espaço, sobre um lótus branco e uma lua, está a sílaba Ri, que se transforma no supremo dos nobres Shirenzi, branco, luminoso e irradia luz de 5 cores. Sorri e fita com olhos compassivos. Os primeiros de seus 4 braços estão juntos, e nos 2 seguintes tem um rosário de cristal e um lótus branco. Está vestido com sedas, joias e uma estola de pele de gazela. O Buda de luz infinita, Amitabha, adorna-lhe a cabeça. Suas 2 pernas estão na posição Vajra e tem uma lua imaculada como respaldo. Ele é, em essência, a união de todos os refúgios. Senhor de corpo branco, não revestido de qualquer mácula, o Buda perfeito adorna a vossa cabeça, e com olhos compassivos mirais os seres. Ante Tirenzi me prosterno. Senhor de corpo branco, não revestido de qualquer mácula, o Buda perfeito adorna a vossa cabeça, e com olhos compassivos mirais os seres. Ante Tirenzi me prosterno. Senhor de corpo branco, não revestido de qualquer mácula, o Buda perfeito adorna a vossa cabeça, e com olhos compassivos mirais os seres. Ante Tirenzi me prosterno. Assim, tendo orado com benevolência, do corpo do nobre irradiam raios de luz. As aparências impuras causadas pelo karma e as percepções errôneas são purificadas. O mundo inanimado é a terra de Deuatin. O mundo animado, o corpo, a palavra e a mente dos seres são o corpo, a palavra e a mente do poderoso Shirenzi. Aparência, sons e inteligência indiferenciados da vacuidade. O Mani Padme Hum. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Padme Hum, Padme Hum, Padme Hum. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Padme Hum, Padme Hum, Padme Hum. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Padme Hum. Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Padme Hum. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Padme Hum, Padme Hum, Padme Hum. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Padme Hum, Padme Hum. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Padme Hum, Padme Hum, Padme Hum, Padme Hum.
pimel, mãe pimel, pimel, mãe 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 pimel, pimel, Omani peme hum
Minha aparência física e dos demais são o corpo do nobre. Todos os sons, a melodia de 6 sílabas. Todos os pensamentos, a imensidão da grande sabedoria. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o poderoso Shirenzi, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Assim, pelo mérito dessa meditação e recitação, que eu e todos os seres vinculados a mim, logo que deixarmos essa existência impura, possamos renascer milagrosamente em Deochen. Logo que lá nascermos, possamos percorrer completamente as 10 terras e, por meio de emanações, fazer o bem do próximo nas 10 direções. Na fronteira noroeste do país de Diana, sobre a haste que une os pistilos à flor de lótus, maravilha, vós atingistes o Cid Supremo. Sois renomado como nascido do lótus e estás rodeado por um séquito de muitas dáquiles. Seguindo vossos passos, nós praticamos. Vinde conceder-nos vossa graça, Guru Pema Siddhum. Om Ahum Benza 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 Guru Pema Siddhum. Om Benza Guru Pema Siddhum. Om Ahum Benza Guru Pema Siddhum. Om Ahum Benza Guru Pema Siddhum. Om Ahum Benza Guru Pema Siddhum. Graças a essa virtude, tendo eu realizado rapidamente Ordem Pema, posso eu conduzir a esse estado todos os seres, sem exceção. Karmapa, concedei-me vossa atenção. Karmapatino, 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 Karmapatino. Karmapatino, 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 Karmapatino. Karmapatino, 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 Karmapatino. Karmapatino. Emarru, maravilhoso Buda de luz infinita, tendes à vossa direita o Senhor de grande compaixão, Chirenzi, e à vossa esquerda o Bodhisattva de grande poder, Vajrapani. Estás rodeados de um séquito de inumeráveis Budas e Bodhisattvas. Há felicidade e bem-aventurança, maravilhosas e incomensuráveis nessa terra pura chamada Devachen. Imediatamente, quando eu deixar essa vida, sem interrupção de um outro nascimento, posso eu lá nascer e ver a face de luz infinita. Budas e Bodhisattvas das 10 direções, concedei-me vossa graça para que essa minha prece de aspiração possa realizar-se sem obstáculos. Teyatá Pensadria Awabodhani Soha. Nesse paraíso rodeado de montanhas nevadas, vós sois a fonte de todo benefício e toda felicidade. Chirenzi poderoso, tendes guiaço. Possam vossos pés permanecerem firmes nesse mundo até o esgotamento do ciclo das existências. Karmapa, compaixão encarnada de todos os vitoriosos. Karmapa, atividade reunida de todos os vitoriosos. Karmapa, regente consagrado de todos os vitoriosos. Ordem do Dutrinlê. Rogo que permaneçais firmes nesse mundo. Om Soti, protetor dos seres, estandarte de vitória do movimento não sectário e das escolas Dakpa e Champakadeu, coração do sentido último, sublime corpo de emanação, a semelhança de vossa precedente vida santa, possa vossa atividade iluminada florescer e ser longa a vossa vida. Om Soti, tu que dissipas todo medo e responde a todas nossas aspirações, Tara, Mãe única, pensa em nós. Possa a sublime emanação do Lama, Pai único, Sol irradiante, viver sem elos e sua atividade florescer. Possam os pés dos gloriosos lamas permanecerem firmes. Possam surgir alegria e bem-estar vastos como o céu. Possamos eu e todos os seres realizar as acumulações, purificar os obscurecimentos e sermos rapidamente estabelecidos no estado de Buda. Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, posso eu liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte. Conforme todo o conhecimento do corajoso Manjushri, do mesmo modo que Samantabhadra, e seguindo seus passos, eu dedico perfeitamente todas essas virtudes.
Por essa virtude, possam todos os seres completar a acumulação de mérito e de sabedoria e possam eles rapidamente obter os 2 corpos santos do Buda, que resultam dessas 2 acumulações. Pela graça do Buda, que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica dedicatória realizar-se tal como ela é.